Glória a Deus. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor com todo o teu coração, como diz a palavra, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Louve ao Senhor, porque Ele é bom, muito bom. O Senhor é perfeito em toda a sua obra. Aleluia. Shalom a todas as irmãs que entraram, que estão entrando, aos irmãos que vão assistir também esta gravação pelo nosso canal do YouTube. Se você ainda não visitou nosso canal do YouTube, eu convido vocês a visitar nosso canal do YouTube, se inscreva, envie essas ministrações, tem muito conteúdo, muito ensino, muita coisa que eu tenho certeza que vai colaborar com o seu caminhar com o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, tem sido um tempo aqui de muita vitória, como a gente costuma dizer, né? Muita bênção da parte do Senhor. E esses últimos dias, o Senhor tem compartilhado aqui conosco palavras poderosas, palavras assim que realmente dão uma direção, um norte para aquilo que o Senhor está fazendo. E pela misericórdia, o Senhor tem revelado cada vez mais o quanto nós é, somos ricos, digamos assim, por poder fazer parte de tudo isso. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, nós temos os nossos dons e talentos, que nem veio de nós mesmos, né? Mas toda a obra, toda essa obra perfeita do Senhor, foi Ele que fez. Para ser sincero, irmãos, nós não temos parte nenhuma nisso. É Ele que faz. Por mais que a gente diga assim, ah, mas fui eu que fui lá orar por fulano, fui eu que preguei para ciclano. Até isso, irmãos, vem do alto. Se o Senhor não colocasse a palavra dele dentro de você, você não pregaria para ninguém. Se ele não te despertasse para a verdadeira vida, você não faria obra nenhuma, não obras de vida, não é mesmo? A salvação nós já sabemos, já discutimos isso aqui várias vezes, que essa obra é uma obra exclusiva do Senhor. Aprove Ele, não sei o porquê, nos amar de tal maneira e nos dar essa vida. E nesses últimos dias a gente tem aprendido tanto, né, sobre o que Deus vem fazendo em nós e também através de nós. E semana passada falamos aqui sobre o que Deus tem construído, sobre a edificação da casa de Deus, que nós somos templos do Espírito. E também falamos aqui sobre as coisas que acabam influenciando o cristão, que são a questão cultural. Falamos aqui sobre diversas culturas e em relação, em comparação com a cultura que vem do alto, a cultura que vem do céu, a cultura que vem do nosso Deus. E de acordo com a cultura em que nós nos vemos, essa cultura muitas vezes ela vai nos guiar, vai nos direcionar as nossas vidas e nós vamos manifestar essa cultura através da forma com que nós vivemos. Por isso que nós falamos que é muito importante que a gente nos limpe de toda e qualquer cultura, seja regional ou seja de algum país, que a gente se limpe dessa cultura e que a gente permita que somente a cultura que vem do céu, a cultura do Senhor, que ela possa influenciar a nossa vida. Amém? E hoje eu quero continuar aqui falando também sobre essa obra do nosso Senhor, a obra do nosso Cristo, que fez todas as coisas. E quero começar aqui falando um pouquinho sobre a expressão do amor de Deus. Acredito que só o fato de hoje nós podermos estar aqui reunidos, como a palavra diz, né? Como é bom que os irmãos estejam em comunhão. Esse versículo, quando ele fala que é bom que os irmãos estejam em comunhão, ele dá um sentido que nós estejamos sentados juntos para aprender ou para ministrar a palavra. Então, eu sei que muitos pegam esse texto e aplicam como é bom estar união em pessoa física, junto, né? Em algum lugar físico. Mas veja que nós estamos aqui, cada um sentado na sua casa, no seu lar, e estamos sentados para receber do Senhor a palavra. Então, estamos cumprindo com aquilo que o Espírito já deixou escrito nas Escrituras. Amém? Como é bom nós estarmos aqui reunidos hoje, sentados para aprender do alto.
e vamos falar um pouquinho sobre esse amor do Senhor, sobre tudo que Ele está construindo em nós, a partir, né, de nós, porque Ele já vem construindo tantas coisas anteriormente, antes de nós mesmos receber essa vida dele. Então, vamos entender um pouquinho. E para isso, nós precisamos do quê? Nós precisamos ter humildade. Humildade para que Deus possa nos corrigir e nos direcionar. Mas o que que tem a ver esse corrigir e direcionar? Você não ia falar de amor? Pois é. Só que muitas vezes a gente não compreende que a correção do Senhor, a direção do Espírito Santo para nós é a própria manifestação do amor do Senhor pelas nossas vidas. O Senhor, ele não vai corrigir ninguém que ele não recebe por filho. A Bíblia é muito clara sobre isso. Ela diz que aquele que ele recebe por filho, ele corrige, ele direciona, ele mostra o caminho. Então, isso nos mostra, irmãos, que nós precisamos atualizar algumas coisas na nossa vida, algumas palavras e a nossa forma de ver algumas coisas que nós achamos que é real e que na verdade não é, e algumas coisas que a gente acha que não é real, mas é. E uma delas é essa forma de amor da parte do Senhor. Que forma real é essa de amar? É essa onde que o Senhor usa de todas e qualquer situações para nos corrigir, para mover a rota que nós estávamos tomando, que era uma rota para a morte, agora uma rota para a vida. E muitas vezes nós não compreendemos que essa correção é uma forma de amor. E por que que nós não compreendemos? Porque ainda estamos imaturos nesse caminhar e nesse relacionamento com o Senhor. Agora, os filhos que vão amadurecendo vão tendo uma compreensão diferente. Eu não sei se você já passou por isso, mas talvez você se lembre quando você era criança, talvez você apanhou, foi disciplinado, e no momento talvez você não achou aquilo muito bom de ter sido disciplinado, ter sido corrigido pelo Senhor. Mas hoje, depois que nós crescemos, nós compreendemos o porquê da correção. Talvez a gente não concorde com a forma do que foi, da forma com que foi feito, mas você entende que você não poderia crescer sem a disciplina. Porque hoje você já tem uma maturidade e provavelmente hoje você já é um, um adulto que provê a disciplina para alguém. E quando chega a fase de você agora prover a disciplina para alguém, você entende quão importante é e que você só faz porque você ama aquela pessoa. Então, essa é a manifestação do nosso Deus. Outra coisa que é importante também. Semana passada nós falamos aqui sobre o Deus, o nosso Pai, ele ser o arquiteto. Qual é a questão? A questão é que muitos de nós talvez ainda não compreendem que esse arquiteto também é pai. E porque essa pessoa que não entende, que não compreende, que não consegue ver Deus como pai, ela tem alguns vestígios de quê? De orfandade. Você apenas vê Deus como Deus, ou como o arquiteto, aquele que está construindo, que está fazendo algo, ou aquele que pode fazer algo por mim. Mas você não entende que esse arquiteto, ele não está longe, ele está perto. E que você tem uma ligação com ele muito maior do que você imagina. Traços da orfandade. E alguém que tem esses traços, esses vestígios de orfandade, verá a correção do pai como algo ruim. Mas para aqueles que compreendem que o arquiteto é pai e que a forma de o pai amar é nos corrigindo, porque corrigindo nós só temos bênçãos. Se o pai precisa corrigir é porque nós estamos fora do caminho. Você consegue compreender isso? Irmãos, Deus não precisaria nos dar vida se nós já estivéssemos vivos. Deus não precisaria te corrigir se você já estivesse na rota certa. Essa é a forma de amar.
Ele nos dá vida e nos guiar, nos direcionar em toda a boa obra do Senhor. Então, cada vez que eu sou corrigido, é a manifestação, uma expressão do amor do Pai pela minha vida. E, irmãos, uma correção, nós já falamos isso aqui, uma correção em tempo nos faz economizar tempo. Uma correção em tempo nos faz economizar tempo. Por quê? Porque se o Senhor não nos corrige, nós vamos andar por caminhos errados. E quanto mais longe eu for, maior vai ser o caminho de volta. Se é que eu terei tempo de fazer o caminho de volta. Porque entendam que Deus tem tempo, nós não temos. Nós não sabemos quanto tempo nós temos nessa terra. Então, quando o Senhor nos corrige, nos coloca na rota correta, ou muitas vezes quando Ele nos impede de ir para um lugar onde Ele não deseja, isso é amor. Evita de que nós tenhamos que ir tão longe para depois de tão longe retornar. Você perde um tempo dobrado, porque foi o tempo de ir e o tempo de voltar. Muitas coisas, irmãos, o Senhor nos livra e nós muitas vezes não reconhecemos como o amor de Deus. Nós não reconhecemos. Por isso que é importante nós compreender de tudo isso que Deus está fazendo. Eu creio, irmãos, que o que está acontecendo com a igreja já há um bom tempo é que nós vivemos uma vida como se fosse uma vida terceirizada ou uma vida separada de Deus. Nós amamos a Deus, falamos que somos dele, mas nós vivemos a nossa vontade. Por quê? Porque talvez nós não compreendemos o que Deus fez. Quando nós falamos que Deus nos comprou, ora, quando você compra algo, é você que possui esse algo. É você que determina o que que você vai fazer com esse algo. Você que é dono desse algo. Eu mencionei aqui um exemplo uma vez, quando você compra uma casa e paga um alto preço por ela, você não compra essa casa para que você tenha ela à disposição dela uma vez por ano, ou uma vez por mês, uma vez por semana. Se você comprou para habitar essa casa, você está nela direto. Você é o dono. Você é que sabe se você vai pintar as paredes, o que você vai fazer, porque você comprou. E talvez falta nós compreendermos isso, que Deus nos comprou, que Deus habita dentro de nós, que verdadeiramente nós somos a morada dele. Então não faz sentido nós vivermos uma vida paralela, ou, como nós costumamos dizer, a vida secular. No meu tempo com Deus eu faço isso, mas na minha vida secular eu sou tal coisa. Esquece, irmão, uma vez que você foi comprado, você não tem vida secular. Você está a todo momento a serviço do Altíssimo, em todo lugar. Senão não teria motivo dele estar edificando algo em você. Se é para viver a sua vida, ele não precisaria ter te comprado. Ele não precisaria ter te dado vida. Então, eu quero começar aqui, depois dessa pequena introdução, falando sobre a importância da edificação, ou de nós como edificadores da casa de Deus. Qual é a importância? Efésios, abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Ele diz assim: E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados. Começando nesse primeiro versículo, por que que é interessante nós gravarmos esse versículo? Para que a gente sempre lembre como que nós fomos encontrados pelo Senhor. Ele nos vivificou, estando mortos em transgressões. Você estava morto. Foi assim que Deus te encontrou. Você estava morto. E ele precisou te vivificar. Agora, você já se perguntou por que que o Senhor me vivificou? Por que que o Senhor me deu vida? Por que que o Senhor me salvou? Versículo 2: Nos quais no passado caminhastes, transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também
todos nós vivíamos, em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da, e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, veja, o Senhor ele nos encontra, nós estávamos mortos. Então quer dizer que essa edificação, essa obra do Altíssimo, você não participou. É uma obra exclusiva do Senhor. Veio antes de você nascer. E você estando mortos nos seus pecados, o Senhor te encontrou. E aqui ele vai te dizer a forma com que você vivia, a forma errada que você vivia, para satisfazer os prazeres do que? Da sua carne. Agora, se você, estando morto, vivia para dar prazer para a sua carne, agora que você tem vida, não é muito mais lógico você andar, como diz as Escrituras, em novidade de vida, do que receber vida e ainda querer satisfazer somente a carne? E lembra que eu mencionei aqui em algumas reuniões atrás, a carne, ela é insaciável. Então nós precisamos alimentar o espírito. A carne, ela sempre terá fome. Ela sempre vai querer mais. Ela nunca vai se saciar. Então, invista tempo no espírito, nesse algo novo, nessa vida em que você recebeu do alto. Caso ao contrário, você vai gastar tempo somente com a carne. E uma vez que você foi salvo, foi resgatado pelo Senhor, irmão, fica tranquilo. Você agora já faz parte da família. Você já é crente. Você recebeu o Espírito. Você está selado. Você faz parte da família de Deus. E glória a Deus por isso. Mas Deus não quer ter só uma família. O propósito de Deus aqui era outro. São os negócios da família, ao qual no princípio se perdeu por causa do pecado. Então veja que o que está em jogo aqui não é se eu estou na família ou não. Eu já estou. O que está em jogo agora são os negócios da família. Mas, como nós mencionamos aqui, não é porque eu sou da família que eu participo dos negócios da família. Aqueles que vão participar dos negócios da família são aqueles que amadurecerão. Os filhos maduros, os filhos responsáveis, que compreenderam como funciona o negócio da família. Que esse negócio da família eu não posso fazer do meu jeito, porque esse negócio tem um dono. E se eu vou servir a esse dono, eu preciso fazer esse negócio da família de acordo com o dono. Uma criança faz de acordo com a sua vontade. Um adulto faz o que precisa ser feito. E é isso que se trata, esses negócios de Deus. O que Deus está construindo. Irmãos, Deus te resgatou das trevas e fez assim, ó, vupt, te transportou para o reino do Filho do seu amor. Você já parou para pensar o porquê? É por causa disso. Quando Jesus veio, disse assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado ou está próximo. O reino de Deus é chegado a vós. Reino fala de governo, só governa quem tem maturidade, quem entende o que precisa ser feito. Então, essa edificação passa por um processo da família para os negócios da família, da criança para o adulto, do crente imaturo para o crente maduro. E muitas vezes é nesse processo que os cristãos se perdem, porque a criança, em todo tempo, ela vai querer fazer o que ela quer, viver para os seus prazeres, para brincar, para comer o que ela deseja. Ela quer satisfazer a sua carne e a sua vontade. Até que vem o pai e diz assim: não, vai lá, junta a sua roupa, vai lá, guarda o seu brinquedo. E o filho pode espernear, pode gritar e chorar. O pai está sendo ruim? Não. O pai está ensinando a criança a ordem, a disciplina. Olha, agora é hora de comer. Agora é hora de você ir tomar banho. Está instruindo a criança que há um tempo para todas as coisas, como diz as Escrituras.
Ou você acha que o Senhor permitiu nós sermos filhos, né, termos pais aqui terrenos e também nos tornarmos pais por acaso? Essa permissão de Deus para que a gente pudesse gerar era para que a gente compreendesse com muito mais facilidade o que Deus está fazendo, o que Deus está construindo. Será que você consegue enxergar a obra de Deus na sua maternidade? Ou na sua filiação, você como filho? Precisamos repensar algumas coisas. Acredito que nós estamos atualizando um pouco mais a nossa forma de enxergar essa obra do Altíssimo. Então, por que Deus está edificando algo novo em mim? Por que que eu preciso dessa renovação de mente, da transformação, por causa disso, dos negócios da família? Agora, em algum momento, não sei o porquê, as pessoas se perderam aí no meio do caminho e tornaram o evangelho algo que coloca o homem como o foco, como o centro, fazendo com que o evangelho sirva somente ao homem. Ah, eu vou ler os evangelhos para ver o que que ele pode me servir, o que que eu posso melhorar como pessoa. Quero saber das minhas bênçãos, mas a centralidade do evangelho é outra coisa. A realidade não foi, o evangelho ele não foi desenhado para resolver um problema da humanidade. Não. Embora ele tenha resolvido, mas esse não é o objetivo. O evangelho ele foi criado, desenvolvido, posto em prática para devolver o propósito eterno de Deus, que se perdeu com o pecado. É para nos reposicionar na perfeição da criação, ao qual o pecado nos tirou de lá. Deus que começou essa obra, Ele que está fazendo, e Ele está dando a oportunidade de você ser participante, mas a obra dele. A forma de fazer a obra é dele, porque o propósito eterno é dele. Quando ele fala assim, que antes de nós nascermos ele já tinha escrevido todos os nossos dias. Quem é que escreveu? Foi nós ou foi ele? Quem é que criou os céus e a terra? Quem é que enviou o filho? Então o que que você tem a ver com esse negócio? Nada, se não fosse a misericórdia dele. Então quando eu recebo algo dele, o que que eu tenho que fazer? Questionar o Senhor. Senhor, eis-me aqui. O que que o Senhor deseja? No que eu posso colaborar para que a edificação das coisas eternas possam ser cumpridas? De que forma eu posso facilitar isso e não atrapalhar? Na verdade, deveria ser esse nosso pensamento. E aonde que nós nos perdemos? Com muitos afazeres. Marta, Marta, você está muito atarefada. Maria escolheu a boa parte. Será que nós não estamos muito atarefados com esse mundo? Eu sei que nós temos compromissos e coisas, mas será que essas coisas e compromissos não estão roubando o nosso coração? O Senhor fala que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então, onde que nós estamos depositando o nosso coração? Se o nosso coração está em se aplicar em conhecer os planos do Altíssimo, para nós facilitarmos o andar, digamos assim, da carruagem, é ali que está o nosso tesouro. Nós vamos viver para isso. Mas no meio de tantas coisas, nós acabamos nos perdendo. No meio dessa edificação, a gente acabou se perdendo. Por quê? Por causa, às vezes, das misturas, muita gente dando palpite na edificação da casa, muita gente dando conselho em que piso eu devo usar, qual é a cor da tinta que eu deveria usar, quais são os móveis. E aí eu ouço a todo mundo, menos o dono da construção, aquele que já fez o projeto. Como eu e a minha esposa estávamos conversando esses dias, quando está muito atribulado, quando tem muito turbilhão, devemos parar e voltar para o princípio, para o começo de todas as coisas, para a base, para os fundamentos. Senhor, só um pouquinho que acho que no meio do caminho me perdi em alguma coisa aqui. Deixa eu voltar e consultar aqui o seu GPS, que eu acho que eu saí fora. Eu quis pegar um atalho, não segui o seu GPS, onde o senhor já tinha estipulado, e acho que eu me perdi no caminho. Então, voltemos para o princípio. Vamos consultar os fundamentos. Vamos consultar a Cristo. E vamos seguir o caminho, seguir o plano. O mundo costuma dizer assim, irmãos, não precisa reinventar a roda. Nós deveríamos usar isso aqui para o Evangelho, nós não precisamos reinventar o Evangelho.
O Senhor, ele já escreveu tudo. Nós não precisamos reinventar a nossa vida. Já foi escrito, mas a todo tempo nós precisamos reinventar, fazer algo novo da nossa vida. E aí acabamos nos perdendo. Nós precisamos entender, irmãos, nesse caminhar também, algo muito importante. Uma vez que o Senhor, ele deposita a vida dele em nós, o Espírito Santo, nós precisamos andar assim como o Senhor anda, caminhar no mesmo tempo em que o Senhor caminha. Por quê? Porque talvez ainda nós estamos nos relacionando de uma forma equivocada com o Senhor. Muitas vezes você está olhando para o nosso Senhor como Marta e Maria, ou você está olhando como aquela mulher do poço em que o Senhor está do lado de fora, ou você está olhando e se espelhando apenas nos profetas ou nos antigos das Escrituras. Mas o próprio Jesus, que foi prometido na antiga aliança, ele já veio. E do que nos serviu aquele Jesus que encarnou? Para que que ele nos serviu? Ele nos serviu como sacrifício para nos dar vida. Só que muitas vezes, irmãos, eu quero que você compreenda isso no seu espírito. Muitas vezes você quer ficar se relacionando com um Jesus de 2000 anos atrás. Você ainda fica pedindo milagre para Jesus. Você fica pedindo cura, pedindo a provisão para Jesus. Mas esse Jesus que encarnou, ele morreu e já ressuscitou. Ele está à destra do Pai. E ele te enviou o Consolador, o Espírito Santo, aquele que te deu vida. E aí você não atenta que você está se relacionando com Jesus do lado de fora. E aí diz, não, mas agora eu vou trazer então Jesus do lado de dentro. Mas Jesus, ele está à destra do Pai. Quem está dentro de você é o Espírito Santo. Você parou para pensar que você carrega o milagre e você fica pedindo o milagre para um terceiro de fora? Você é a fonte do milagre. Você é a fonte da vida. Está dentro de você. A escritura, o projeto, a estrada, o caminho está dentro de você. E você olha para fora. Senhor, me dá isso. Senhor, aquilo. Mas está dentro. E é essa atualização. Vocês já ouviram falar aqui que o povo aí de fora está falando? Ah, nós precisamos atualizar a Bíblia. E aí, irmãos, o povo da igreja manifestou. Não, irmãos, eles só erraram a atualização. Nós não precisamos atualizar a Bíblia. São os cristãos que precisam atualizar a sua visão de Cristo. Porque nós estamos nos relacionando com Jesus, que encarnou. Mas esse Jesus, ele nos serviu como sacrifício. Você não vai pedir milagre para o Jesus de Marta e Maria. Você vai ter um relacionamento com ele dentro, através do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz o quê? O que o próprio Jesus falou? Pai, eu dei a glória para eles, a glória que tu me deste. Para quê? Para que assim como eu e o Senhor somos um, para que eles também, eu e eles, que a gente possa ser um. Irmão, se a Bíblia diz que uma vez que, em 1 Coríntios capítulo, acho que é o 6:17, diz assim, que o espírito do homem, quando se une com o espírito de Deus, ele se torna um, você é um. Você é a fonte do milagre. Aí o que que nós fazemos? Nós pregamos que o Senhor tirou Abraão de onde ele estava para poder enviar ele para um lugar lá para abençoar, porque ele era a fonte da bênção, e nós não se vimos isso. E nós estamos falando de um cara da antiga aliança. E nós, na nova aliança que carregamos Deus dentro de nós, não manifestamos esse reino, não manifestamos a vida de Deus através de nós. Não compreendemos que somos nós que a abençoamos. É nós que empunhamos as nossas mãos e declaramos: seja feita a tua vontade nessa situação, Senhor. Eu declaro livramento pelo poder da tua palavra, pelo poder do Santo Espírito que habita em mim. O porquê que nós não vivemos isso? É porque o Espírito Santo não tem poder, mas como que o Espírito Santo está dentro de mim e as coisas parecem que não acontecem? Será que é o Espírito Santo que está com defeito? Não. É porque uma vez que eu não reconheço sobre o que eu estou participando, quando eu não tenho uma visão clara do que eu estou sendo participante, eu não consigo usufruir de tudo aquilo que eu posso usufruir.
Vou dar um exemplo bem fácil. Se você andar num carro velho, você não vai ter muitas opções. Não tem um ar-condicionado, o vidro é na manivelinha, é simples. Agora, também, se você pegar um carro muito chique, tem tanto botão lá que você não sabe nem para que que serve. Você tem que fazer um curso. Agora, você vai andar nos dois de igual forma. Qual é a diferença? É que nesse carro mais chique, que tem um monte de coisa, você pode desfrutá-lo muito melhor dessa viagem. O problema é que se você só vai desfrutar se você também souber como mexer nele, saber dentro do que você está. Senão você vai fazer uma viagem inteira passando calor porque você não sabe ligar o ar-condicionado. Você entende que você carrega Deus dentro de você? Irmãos, nós lemos aqui que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Deus é aquele que criou todas as coisas através do Filho. E, irmãos, eu não sei, Deus ele vem se partindo, se diminuindo cada vez mais para poder caber dentro de você, para que você entenda de uma vez por todas do que se trata. Uma vez nós tínhamos noção do Deus Todo-Poderoso no mais alto dos céus, até que esse Deus ele começa a vir visitar as montanhas e falar com os irmãos do passado, com os pais. Aí, não contente, disse: Não, eu estou muito longe dos meus filhos. Constrói um tabernáculo, faz do jeito que eu estou mandando. Eu quero estar mais perto. É que ele disse assim: Não, chega, eu não vou mais habitar fora. Eu quero estar dentro. Eu quero ser um com os meus filhos. Eu quero que meus filhos tenham novamente vida, vida em abundante, vida em abundância. Eu espero, irmãos, que nessa tarde o Espírito Santo do Senhor ele possa encher a sua vida, encher o seu interior e transbordar a sua mente daquilo que você está fazendo parte. Irmãos, eu tinha muita coisa aqui para falar, mas nós vamos avançar muito do horário. Se encha do Espírito, se encha do Espírito. Por quê? Nós estamos falando em manifestar o reino, nós estamos falando em edificação. E aí nós nos confundimos. Será que Jesus está fora? Será que Jesus está dentro? E também nós não precisamos parar com, nós não precisamos ficar na discussão aí de se o Jesus está fora ou se está dentro. Você recebeu o Espírito e você é um com ele. E quando você recebe o Espírito, irmãos, não é, porque agora eu recebi o Espírito, cheguei a chorar, cheguei a ficar todo arrepiado. Ok, irmãos, você pode chorar, você pode ficar arrepiado. Mas e depois disso, depois do choro, depois do arrepio? Você vai obedecer o que o Espírito Santo te mandou fazer? Caso contrário, irmãos, é só sensações no corpo. A Bíblia diz do Espírito, ele vos guiará. Ele vos guiará. Está lá em João. Deixa eu pegar o texto aqui, irmãos. Está em João 16. Eu vou continuar aqui na próxima semana, eu continuo a ministração. Quero adiantar essa parte aqui para a gente continuar essa construção do que o Senhor vem falando e construindo conosco. João 16, versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Irmãos, quando a Bíblia diz que ele nos guiará, guiar está falando o quê? De governo. É ele que está no comando. É ele que está dirigindo o carro. Então, nós temos que nos perguntar quanto de governabilidade do Espírito há dentro de nós para que se manifeste. Quanto Deus governa a nossa vida para que ocorra essa edificação. Medite nisso nessa semana. Medite nisso. Será que eu realmente tenho um olhar correto a respeito da obra de Deus? Será que eu entendo a vida que eu recebi? A vida que eu recebi é uma vida eterna. Irmãos, presta atenção nisso aqui. A vida eterna que você recebeu não é para você viver depois que você morrer. A vida eterna começa quando você recebeu o Espírito de Deus dentro de você. Não compreendi ainda. Vou te explicar. Se eu perder um braço, a minha vida acaba?
Não, eu vou perder esse braço, vou ter que ir no médico, enfaixar tudo, mas a minha vida continua. A vida continua. Quando eu recebi a vida eterna, ainda que eu morra, eu viverei. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, eu posso perder o meu corpo físico, eu ainda estarei vivo. Por quê? Porque essa vida eterna começou a partir do momento que eu recebi o Espírito de Deus. Eu estou vivo, só perdi o meu corpo físico. Não tem problema, o Senhor vai me dar um corpo glorificado. Então, essa vida eterna, ela precisa ser trabalhada desde agora, para moldar a minha mente carnal numa mente espiritual, para que a vida eterna se manifeste agora. E que essa vida eterna, se manifestando agora, alcance outras pessoas que estão mortas. Ou, como diz a palavra, dormindo. E aí se cumpre a palavra. Desperta, tu que dormes. Vamos refletir nisso, irmãos, para que essa vida do Senhor seja verdadeiramente abundante em nós e para que todo o poder do Espírito Santo flua através de nós e a obra do Senhor seja muito além daquilo que nós pensamos, imaginamos. Como o Senhor diz na palavra dele, irmãos, por isso que a gente às vezes lê e não compreende, mas a Bíblia diz: aquilo que o Senhor tem preparado para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem. É as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Então, entre nesse processo, entenda dos negócios da família, para que você desfrute ao máximo. Amém? E para nos trazer a memória em que nós fazemos parte dessa família e que a gente está declarando para o Senhor que nós vamos, em nome de Jesus, amadurecer para poder também tomar conta dos negócios da família e ser participantes. Vamos celebrar a ceia com alegria no Senhor, dizendo: Pai, nós compreendemos que o Senhor, o teu Santo Espírito, habita em nós. Nós vamos nos comprometer que a partir de hoje é o Senhor que vai ter a governabilidade total da nossa vida. É o Senhor que vai guiar todos os nossos passos. Eu não vou mais me guiar por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço, mas pela fé no Filho. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, cremos pela tua palavra que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele ascendeu aos céus, quando ele ascendeu à sua direita, ele nos enviou o Espírito Santo da verdade. E o Espírito Santo, ele nos instrui, ele nos convence, ele nos guia, ele nos dirige. E ele tem nos declarado, ele tem nos mostrado que este pão é o corpo do nosso Senhor Jesus. Ele tem nos convencido que esse suco de uva não é só um suco de uva, mas é o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. E pela fé nós ceiamos, crendo, meditando nessa palavra, nos arrependendo, Pai, de todas as vezes que nós assumimos o controle da construção e não construímos de acordo com o que o Senhor deixou escrito. Pai, nós nos alegramos do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor continue edificando, Pai, essa habitação e que a gente possa servir ao Senhor em todo o tempo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos comer todos. Aleluia. Da mesma forma que você participou, se alimentou do pão, da carne, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz em João, aquele que não come da carne do Senhor e não bebe do seu sangue não tem parte com ele. Nós estamos fazendo o oposto. Estamos nos alimentando dele, estamos bebendo do seu sangue e nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Pai, apresentamos esse puro suco de uva e nos alegramos, Pai, por esse memorial, por esta nova aliança no sangue de Jesus. Amém? Podemos beber. Aleluia. Agradeça ao Senhor todo o teu coração, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, pela misericórdia dele e por tudo aquilo que ele vem construindo na minha vida e na sua. Amém?
Glória a Deus.